Joia. Então, prezados colegas, estamos aqui no nosso 11º encontro, né, da oficina, e hoje o Rafael comentou que vai estender um pouquinho, né, os conceitos que a gente, né, falou, né, da lógica que está por trás daquilo que foi construído, né, no seminário da carta roubada, né, lá no início, né, da reflexão do Lacan sobre cadeia significante, né, e chegar até o esquema L. É por aí, né, Rafael? Tá Isso, contigo. e vou dar uns passos ao longo do trabalho. Que uma das características, e boa tarde, colegas, uma das características que eu resgato muito do Lacan é a tentativa constante, até o final de sua obra, de mostrar e demonstrar o que eu vou chamar de uma coerência epistemológica, que quando a gente lê de uma forma, eu vou dizer desprevenida, nada contra, só que eu prefiro não tão desprevenido. Eu acho que alguns detalhes caem fora, passam, eles ficam de fora mesmo. E um pouco o que eu insisto o tempo todo quando digo, oh, vamos colocar aqui onde está a dialética, aqui onde está tal coisa, tentando ver e colocar para trabalhar, que isso é importante no final das contas, se essa máquina junta funciona. Porque senão realmente foi uma tentativa e foi um quebra-cabeça que ao invés de eu achar as peças, eu recortei as peças e juntei a propósito, a conveniência. Que se esse for o caso, eu acho que como campo podemos reconhecer. A meu entender, não é. A meu entender, eu acho que Lacan fez uma seleção junto com seu time, assim, gigante, que se chama Seminário do Lacan, onde as pessoas, quando se atreviam, davam esse tipo de sugestões. Diziam, oh, Lacan, vai por aqui, vai por lá, vai por aqui, vai por lá, e assim, e, obviamente, o trabalho e pesquisa dele, né? Então, nessa questão, partindo então do esquema L, a gente, e na prévia, eh, na primeira reunião, onde se falaram alguns termos sobre o esquema L, a primeira reunião sobre o esquema L, quero dizer, e então na posterior a que eu fiz, eu falei de superfície. Então, esse seria um primeiro elemento. Vamos tentar colocar hoje especificamente, e talvez na segunda sessão sobre esse tema eu converse mais um pouco, mas vamos tentar imaginarizar um tanto mais o nosso trabalho hoje. Hoje eu vou falar bastante, obviamente, vou ler relativamente bastante, mas também vou mostrar bastantes coisas para isso. A pergunta que vem me mexendo com todo o nosso trabalho é por que caracas se usa o círculo para tudo em Lacan? E eu falo para tudo, estou mais ou menos exagerando, mas não tanto. Realmente, a figura dialética é a primeira questão que me vem. E a primeira questão que vem me dando volta, por que carambas a dialética se representa imaginariamente de modo circular? Então vamos considerar um detalhe, que não é só o círculo fechadinho, o que seria uma... Não, peraí, esse não está legal para contraste. Eu acho que está melhor isso. Uhum. Uma curva fechada de Jordan não é simplesmente o círculo, perdão, não é simplesmente essa circunferência, sino que será só uma circunferência que a gente vê de frente, certo? Mas a gente já sabe, ou ao menos hoje em dia já sabemos, que se vemos assim, aqui temos uma linha, certo? Agora, se estamos falando que é um circuito que repete, então aqui vem a primeira questão que vem me ocorrendo, e já vamos ver como vou trazer isso para o esquema L para a carta roubada. Então, por que não pensá-lo assim? Uma mola. Mas então, virá, acho que é apenas lógica a pergunta, Rafael, e de onde saiu que de uma linha reta ao infinito, se eu começo a aproximá-la, ela vira um círculo, em que momento essa linha reta começou a ganhar seu formatinho de mola? Isso, minha gente, isso não está em lugar algum colocado pelo Lacan, tá? Então a gente não sabe ao certo se é um modo representacional só ou é um modo representacional para a gente tomá-lo como orientação teórica do funcionamento da estrutura. Isso é importante colocá-lo em jogo. Ou é um modo metafórico, um outro modo de mostrar, ó, gente, é isso aqui. Ou Lacan nos disse, vamos tomá-lo como isto aqui.
Então, a repetição se dá, insisto, uma linha reta, vamos lembrar. Está vista suficientemente de perto, será uma linha reta. Agora, eu vou fechar. Se eu continuo colocando-la aqui, será uma linha reta. Bom, uma reta ao infinito, sabemos que então é uma curva fechada. Mas sabemos que esta curva fechada não fecha bonitinho, senão que ela começa a fazer esse formato de mola. Então, já vamos pensar. Diga, Léo. Sei que você ia me dar mais tempo. Eu estava inventando ainda a pergunta. Não, é o seguinte, é que na hora que você falou sobre né, como é que uma coisa vira outra, como é que outra coisa vira um. E no início da tua fala, você falou assim, vamos imaginarizar, vamos imaginar isso que a gente está falando. Eu queria colocar uma questão daí lá do, né, do mundo, né, do qual eu sou mais, né, imagino que sou mais próximo de vocês. É que tem uma questão sensacional sobre uma equação. Vou ter que. Eu ajoelhei, né? Vamos lá. Como Não, eu não me mas é preparei. uma coisa, Oi. em algum ponto eu pretendia passar pelas equações, só que eu não sei explicá-la. Então, Não, não, mas se eu vou você quiser, desenhar aqui. manda ver. Eu vou desenhar aqui. Que é o seguinte: é que na hora em que o Rafael falou, né? Da mola, da espiral, certo? Só para dizer o seguinte: isso tem, obviamente, um pé lá na matemática, na representação, que para nós é importante, tá? Então, eu estou aqui invadindo, a gente não ensaiou isso aqui, e eu vou tentar fazer da forma mais, sei lá, mais intuitiva possível aqui para trocar com vocês. Estou desenhando no papel aqui agora. A gente sempre vai colocar uma função, né, como uma função de x. Então, vou colocar aqui para que fique gravado. Função de x igual a e elevado a x. Essa aqui é uma função muito famosa e ela é daquelas coisas da matemática assim, sensacionais. Vi que o Leo falou do Fibonacci, né, que deixa as pessoas, né, muito intrigadas. O e elevado a x em si já é uma, uma equação legal, né? Porque o e, né, o número neperiano, ele é um número todo especial. Não vamos entrar nessa aqui, né? Mas é o seguinte: a graça desse número aqui é que, primeira coisa, a gente sempre vai chamar, né, uma derivada, assim, a gente põe uma linha, né? Então, tem função de x igual a e elevado a x. E a derivada dela, a função de x', derivada dela, é elevado a x. É a única função que faz isso, que representa a própria variação, porque a derivada é uma variação, né? Quando eu digo assim, derivada de uma reta, derivada de 2x, né? F de x igual a 2x. F de x igual a 2x é uma reta. Qual é a derivada de 2x? É 2. Que eu estou dizendo que a taxa de variação dessa função é 2, é uma constante. Agora, a taxa de variação de e elevado a x é elevado a x. Olha que louco, né? Daí, a gente vai fazer uma coisa muito doida, que é o seguinte: tem uma outra função, f de x. Agora eu faço uma coisa muito discreta aqui nessa função. Eu faço assim, f de x e elevado a jx. O que é o jx? Jx ou ix, que é o número imaginário, vezes x. Isto aqui, né, que o gráfico de e elevado a x é uma exponencial. Uma exponencial sempre é uma coisa, uma retona que vai assim, né, ela varia muito rapidamente, assim. Agora, e elevado a jx é uma circunferência. Então, quando o Rafael começou dizendo, né, do círculo, né, quando eu ponho, né, uma exponencial, ponho no expoente um- o coeficiente imaginário,
eu tenho uma circunferência. Então, assim, não, cá para nós, não é à toa que o Lacan, lá na página 833 dos escritos, coloca o raiz de -1 associado a isso da imaginarização da matemática mesmo, porque ela nos leva a coisas tais como circunferências, ou como aquela superfície muito mais complexa relacionada a uma parábola. Então, quando a gente fala de imaginário, não nos esqueçamos, né, de que na matemática eu coloquei, né, esse fator imaginário, né, o fator I, ou J, né, eu aprendi mais J, né, é, que é a mesma coisa. O efeito é radical na representação ou naquilo que eu estou obtendo matematicamente daquilo, né, que eu estou estudando. Então, só esse comentário para intrigá-los um pouco. Obrigado, Rafael. Não sei. Bom, aí iremos, como já temos colocado, a gente pode começar a localizar coisas que, eh, insisto, se a gente aborda o texto nesse sentido desprevenido, insisto, nada contra, a gente tem que ler assim às vezes, senão algumas coisas não passam, a gente sempre vai lê-lo como coincidência. O que é interessante é que de repente a coincidência vira muito frequente. E de repente a coincidência é muito frequente, em psicanálise se chama repetição, e se a pessoa está passando mal, se chama sintoma, e já não é tão repetição, já não é tão sentido, já não é coincidencial. Então, por que essa primeira questão ao menos, imaginarizando isto? Há um momento na física, e isso eu já sei que já está claro, entre aspas, claro, quero dizer, já se fala disto com maior tranquilidade, mas também na ciência, na física especificamente, havia a pergunta de qual que era a curvatura do universo, que fazia que a luz se curvasse. Então, há uma materialidade que a gente tem que começar a pensar de outra forma, tá, tá. É para isso que estamos também pensando estas coisas aqui, sempre guardando as devidas proporções. Devidas proporções, distâncias, diferenças. A física tem seus reais, tem seus impossíveis lógicos, tem suas dificuldades para dizer-se um monte de coisas, nós temos as nossas, embora então funcionam elementos que nos contribuem de um lado para outro e assim sucessivamente. Então, uma primeira afirmação era a seguinte aqui. Queria colocar para vocês seminário 3, tá? Vou começar pelo seminário 3 na, nas primeiras páginas da lição 14, tá? Olha que coisa bonita. A noção de estrutura merece por si mesma que nela nos detenhamos, tal como a fazemos funcionar eficazmente na análise. Ela implica um certo número de coordenadas. Estou lendo Lacan, tá? Ela implica um certo número de coordenadas. E a própria noção de coordenada faz parte. Olha que interessante. A própria noção de coordenada tem que estar inclusa aí. A estrutura é um primeiro lugar, e eu insisto com a topologia muito, é um primeiro lugar, perdão, em primeiro lugar, é um grupo, caramba, a estrutura é, em primeiro lugar, um grupo de elementos formando um conjunto covariante. Então, já, se vocês veem, estamos, de alguma forma, integrando um monte de coisa que a gente vem trabalhando até hoje. Eu disse um conjunto, disse Lacan, e não uma totalidade. Então, aqui isto estava dizendo um pouco, olha, se eu fechar, por que não colocá-lo então em mola? O ponto é que se eu ajustar bonitinho a mola e eu apresento de frente para vocês, vocês continuam vendo um círculo. Se eu tornar a coisa como vocês vão ver a mola, como tá. Este movimento que eu estou fazendo tem a ver precisamente com uma das representações que o Glauco trouxe. Precisamente em uma dos gráficos que ele nos trouxe, quando a gente consegue colocar na perspectiva correta, a gente então distingue as três dimensões como mínimo. Então, a estrutura se estabelece, perdão, eu disse um conjunto e não uma totalidade. Com efeito, a noção de estrutura é analítica. A estrutura se estabelece sempre pela referência de algo que é coerente com algo diverso, que lhe é complementar. Olha que, para mim,
poxa, muito dissente. Então, algo coerente com algo que lhe é complementar. Vamos então localizar que em gramática a gente precisa localizar as regras de função e sobre isso vamos então entrar, vamos colocar essa questão das regras, mas vamos colocar então um sujeito como algo coerente, entre aspas, vamos tomá-lo como coerente, e um predicado, como se supõe, então se estabelece na lógica também aristotélica. Então, mas a noção de totalidade só intervém se lidamos com uma relação fechada, com um correspondente de que a estrutura é solidária. Pode haver, ao contrário, uma relação aberta que chamaremos de suplementariedade. Então, se vocês veem, então, aqui a gente tem uma definição utilizando os termos que a gente vem trabalhando. E é uma de mil definições que, se vocês querem, vocês vão achar ao longo do seminário da psicose todo, ao longo até da, bom, nossa, incluindo até o seminário da transferência, se vocês querem que Lacan força, digamos, bastante, tentando transmitir, dizer, gente, vamos, consideremos isto, levemos-lo por aqui. Eh, Na análise estrutural, continuo, encontramos como na análise da relação entre significante e significado, relações de grupos fundadas em conjuntos, abertos ou fechados, mas comportando essencialmente referências recíprocas. Aí, bom, entre outros elementos. Na análise da relação entre significante e significado, aprendemos a insistir na sincronia e na diacronia, e isso se acha na análise estrutural. Então, não é somente o que se disse, não é só o que se lembra, sino precisamente no ato de dizer em cada uma das sessões como estas coisas se juntam. E por que em uma sessão se junta uma coisa com outra, e por que na outra se junta uma coisa com outra. E de repente, então, começamos a ver que começa então a juntar-se uma coisa que eu gosto de chamar campo semântico, ou precisamente uma produção de significado, que tem a ver, então, com uma variação temporária em termos cronológicos. Ou seja, eu não sei se se mantém ao longo de várias sessões, o analisante me falando das mesmas coisas, ou repetindo, ou caindo em um ponto de repetição, ou caindo em um ponto de ausência, com relação ao que vai me dizendo. Então, isso aqui com relação ao seminário 3. Tomei isto de propósito, considerando que Glauco já trabalhou a carta roubada e os elementos. Então, vamos dizer, estamos passando um, dois e três, e eu mencionei algumas coisas sem querer do seminário 4, e em algum momento sobre o falo. Então, aí ia ter seminário de transferência. Agora eu vou para o seminário 21, tá? Detalhe com, vamos tomar este elemento que estou trabalhando e vou fazer esse pulo, que eu achava que era uma forçação de barra, mas, como dizia, às vezes, não sei se é muita coincidência ou o quê. É, aqui. Então, deixa eu ver aqui. Perdi minha colinha. Onde é que está a anotação que eu fiz? Eu não lembro se é 36 ou 37. Deixa eu ver. 37. Então, no seminário 21, eu estou usando a tradução do Centro de Estudos Freudianos de Recife. A relação do homem com a linguagem e que não pode ser abordada simplesmente senão sobre a seguinte base: que o significante é um signo que não é dirigido mais do que a um outro signo, que o significante é o que constitui signo para outro signo, e por isso é o significante. A lição que eu acabei de mencionar é que um significante enquanto tal nada significa. É o início da sessão do seminário 3, tá? O título, perdão, que Miller deu no seminário 3, mas esse seminário foi editado diretamente na mão do Lacan. Isto não tem nada a ver com a comunicação a um outro, mas isto determina um sujeito. Tem o efeito de um sujeito, é em efeito disso que está determinado como sujeito, a saber, que surge de algo que não pode ter sua justificação senão em outra parte. Aqui está falando, o tema ao redor de todo é o sonho, tá? Estamos se falando sobre o que tá, se acontece com o sonho, o sonhar e, bom, o acordar-se. Estou indo a isso, um minuto. Saltar na citação que estou buscando. Aqui. Bom, ele faz uma referência aos porcos, que os porcos dormem pouco, então, por consequência, gozam pouco, então eles vivem.
devagar, tá bom. Eu não sei de onde ele tirou isso, de algum lado, tal. Mas então, eh, vai dizer Lacan o que é o dormir? Talvez aqui a fórmula de Freud poderia obter o seu sentido e alcançar a ideia de prazer. Se eu recém falei dos porcos, é porque eles dormem com frequência. Eles têm o menos de gozo possível, na medida em que quanto mais se dorme, mais isso vale. Em todo caso, na cifração, que é o gozo. Então, Lacan, nesta parte do texto, ele vai fazer muita referência que a questão está do lado da cifragem, não do decifrar. Então, fazer essa distinção no sentido do decifrar, digamos, por que não na operação analítica, a cifragem que ele atribui para uma característica específica de quem ou de quê? Da linguagem. Então, a linguagem cifra, mas ao certo a gente nunca sabe como é que significante vira significante, perdão-me. A gente não sabe ao certo como signo vira signo. A gente não sabe como palavra vira palavra, como então a palavra e a coisa se juntam. É aqui especificamente onde estou apontando a o que Lacan vai chamar então dos modos de escrita. Dos modos, então, passamos do modo anotação do mais menos, a primeiro, ao acaso, certo? Ao segundo, que é a produção de memória por consequência de uma lei que se articula no segundo modo de escritura, quando passamos do mais menos para um, dois, três, e depois para a produção, então, de tempo e sujeito, ou seja, a produção de significações, quando a gente nota a alfabeta gama delta. Nesse terceiro modo de transposição, ou, que é a palavra que Lacan insiste, tanto na carta roubada quanto em posição do inconsciente, que a gente revisou um pouco junto, sobredeterminação. Mas então, aqui a sobredeterminação vem dada por um elemento crucial, ao menos para mim, eu acho que é o elemento crucial a gente considerar, que é o elemento da contingência. Até onde o que a gente considera como o elemento que produz a sintomatologia é precisamente um erro, é precisamente uma equivocação no jeito como se absorve a estrutura. Ou seja, no traspasso de mais menos para um, dois, três, por que não localizar que o nosso paciente não soube que ele fez a operação de um, dois, três, com relação a uma escritura diferente no mais menos? Vou de novo. Por que não pensar que o que vira signo, precisamente, é a colagem que há entre a palavra e a coisa, em um modo de transposição de mais menos para um, dois, três, para alfabeto gama delta, em um desses modos de mudança da escrita, em um dos modos de transposição que existe, ou um dos modos que há de sobredeterminar. Então, como que eu escrevo o primeiro modo de acaso, memória lei ou tempo e sujeito? Então, quem que cifra? Segundo Lacan, é a linguagem que cifra. Então, o que produzimos como efeito sujeito, então, vem então dar-se precisamente deste desconhecimento que há no modo de cifração. Exemplo crucial que Lacan vai colocar neste seminário, Os Tolos Não Erram, a partir da leitura do sonho. A partir do texto, mais uma vez, eu acho que é o texto favorito do Lacan, muito mais do que o xixi, sua relação com o inconsciente, é o texto dos sonhos, a Tramdoito. Então, e volta e insiste precisamente por este modo. E onde que vou encontrar isto? Continuando, vou dizer, em todo caso, na cifração que é gozo, podemos ver, enfim, podemos ver então lá algo. A cifração do sonho, depois de tudo, não chega tão longe como se diz. E já expliquei a condensação e deslocamento. Olha que legal, eu acho. É metáfora, a metonímia, e em seguida são todos os tipos de pequenas manipulações que ampliam a coisa onde? No imaginário. Nessa direção será preciso ver o gozo. Então, talvez se poderia levar a estrutura de acordo com a história da cifração, se é no sentido desse algo que chega. A quê? Die Grenzen. E aqui vem
Uma coisa que essas as amarrações que este cara faz são geniais. Die Grenzen significa, trazido do alemão para o português, eu como o alemão de Londrina, fiz a tradução, os limites. Mas agora, limites não somente em esse é o limite da minha tela, o limite do conceito matemático como tal. E por que o limite? Olha para onde ele leva esta coisa. Este é o erro. Se vocês lerem bem essas 4 páginas, aquele texto dos limites da interpretação, é um apêndice à interpretação dos sonhos, notarão que o que assinala esse limite é exatamente o momento em que se chega ao sentido. O sentido está do lado do quê? Do imaginário, certo? A saber que o sentido, em suma, muito curto. Não são 36 sentidos o que se descobre na dobradura final. A dobradura, bom, já vou entrar nisso da dobradura. Do inconsciente. Sabemos que é o sentido sexual. Quer dizer, muito precisamente, o sentido que podemos chamar de não sentido, ou não sentido, ou sentido de entrada negado. É neste sentido, permita-me, que estou dizendo até onde o que a gente tem é uma noção de não sentido em um modo como o acaso vira memória e lei e vira, então, produção de sujeito e tempo. O tempo e sujeito nessas convenções sobre a carta roubada. Então, o sentido, isso, onde isso falha, certo? O sentido onde isso falha. Bem? Uhum, uhum. Os limites da interpretação, é isso mesmo. Ô, Rafa, posso fazer uma Diga, pergunta? manda, eu estou A- aproveitando para procurar. Aproveitando, né, essa sua pergunta, né, do círculo, né, porque sempre o círculo, a gente já falou um pouquinho disso, até dos Isso. modelos astronômicos, né, copernicano, né, sempre também fica esse jogo, né, do Isso. centro em questão, né, e o deslocamento do centro, mas que isso, de certa forma, preserva a ideia de rotação ou de revolução, né? Que tem um centro, ainda que em disputa, seja lá o que for, mas que tem algo circulando aquilo, né? Quando vocês mostraram várias vezes o touro também, né? O quanto tem aquele eixo central, mas tem Aham, aquilo sempre circulando ali em volta, seja enquanto círculo ou seja enquanto você mostrou aí em espiral. Você está falando sim. agora do sonho, eu também pensei um pouco no umbigo do sonho. Também, Aham, né, que também é esse limite, né? Não sei se ele poderia ocupar a ideia do umbigo, né? Mas algo de uma centralidade nisso também, meio que dando orquestração, né, por onde o sonho orbita, né? Mas uhum, também como esse centro nonsense, né? Inacessível, né? Sendo um limite. uhum. Genial. Olha, opa, indo nessa direção, especificamente. Ah, caramba. Eu fico um pouco, quando eu começo a falar essas coisas, eu fico particularmente tenso, porque eu estou achando que eu estou contradizendo um monte de coisa e que estou viajando na maionese feio, assim, mal. Não é só, tipo, ah, tá, estou contente porque estou achando uma questão de sentido. Sim, também. Mas por outro lado, é tipo, gente, estou me metendo em... Bom, Peraí, só um pouquinho antes de você prosseguir, Rafael. É que tem vai. dois termos aqui que foram, né, mencionados e que merecem muita atenção. Agora há pouco, quando você falou do é, Racing, como é que é? Né, que você falou limite. O limite não com o significado de borda, mas com o significado de tender a um limite, de Grenzen. Isso, Gretchen. E se veja, são realmente, em português, tá fácil, limite é limite, mas também é tender ao limite, né? Quando a gente fala, né, de significante sobre significado,
E a gente vai, sabe que a gente já falou, né? Assim, o Lacan não gosta de usar isso como signo, né? Se fosse lá no ah, ah, oh, meu Deus do céu, no dono da coisa, me ajudem, o homem que escreveu o livro. Número. Paulo Amster. Não, não, não. O dono do significado sobre significante. Ah, Saussure, Saussure. Saussure, oh, meu Deus do céu. Quer dizer, no Saussure ele vai chamar de signo. O Lacan nunca Ah, chama de signo, né? Eu, eu, isso. eu, eu me aventuro a chamar de representação, porque daí a gente fica Uhum, freudianinho e a gente não mente para ninguém. uhum, Mas é o seguinte, é um limite. Por quê? claro. Porque não resolve, não, não produz, né, uma definição estanque, Uhum, né? Eu posso emprestar significantes e significantes e significantes que eu nunca vou grudar realmente o significado. Sempre vai ficar uma, uma área não coberta. Faz parte. Então, achei legal você falar disso, né, e usar, então, temos ali o termo, né, de Grenzen em alemão, e em português o limite, né, como uma tendência. Né? No claro. limite, eu concordo que essa coisa diz isso aqui, mas nunca é a coisa. Uhum, Esse é o sentido. E outra coisa que eu queria comentar, que o Levi traz, né, da questão do círculo, do movimento circular. Sempre vamos pensar nisso aqui, ó. Um movimento circular só vai se produzir com uma tensão. Por que uma tensão? Vamos lá, por que que, né, planetariamente, por que que a Terra gira em torno do Sol? Porque é o seguinte, tem uma quantidade de movimento nessa massa que é a Terra, que se não tiver o Sol, isso aqui vai sair em linha reta pelo espaço. uhum, E isso está colocado numa velocidade tal, e porque temos vácuo, e a coisa está funcionando assim já há uns 6 bilhões de anos, que graças a isso, Deus. uma coisa, assim, ó, a Terra gira em torno do Sol, e o Sol gira em torno da Terra. Só que o Sol, considerando que tem 1.500.000 vezes a massa da Terra, ele quase não se mexe, né? Mas se você tem um binário de massas parecidas, um gira em torno do outro, porque Uhum, as quantidades de movimento fisicamente provocam isso. Então, é essa tensão, né, que eu invoco para a gente pensar, né, em qualquer movimento circular, que nem eu chego no umbigo do sonho, né? Então, tá bom. Existe lá um núcleo que o que que acontece se eu chegar no núcleo? Eu não vou chegar no núcleo. Tem algo de finalizador, tem algo talvez do impossível, tem algo, e eu continuo me movimentando. Esse movimento, ele produz alguma coisa para mim, algo talvez do gozo, mas eu não vou chegar, eu não vou extenuar o conteúdo do sonho, e daí que eu junto uma coisa com a outra, uhum, porque ele também está no limite. Ele é claro, algo de um limite que eu não vou chegar, né? Então, juntando claro. uma coisa com a outra, foi isso que me levou a pensar quando vocês fizeram os comentários. Mas eu te interrompi, Rafael, anda bala. Não, não, não. Tá certo. E olha, aproveitando, insisto, vai parecer bruxaria o ensaio e tal. Olha o que você estava comentando e vamos aqui. O importante para nós, continuando então, página 38 do seminário, página 38 desse mesmo, do seminário do CEF, do seminário 21. Mas o importante para nós, se é verdade que o sentido sexual não se define senão por quê? Por não poder se escrever. Sentido sexual, então, agora estamos falando do real, tá? Mas em algum ponto a gente tem que pegar alguma coisa, ou seja, o imaginário. O pegável é o quê? Do lado do imaginário. Então, olhem para onde estou tentando levar isso. Bom, eu não, né? Eu estou tentando. O que estamos fazendo aqui? Se é verdade que o sentido sexual não se define senão por não poder se escrever, é ver justamente o quê? Na cifração, não no deciframento, o que na cifração necessita de limite. Olha que legal. A mesma palavra usada aqui no título, a mesma palavra usada para o que em matemática se designa como limite, como limite de uma função, como limite de um número real. A variável pode aumentar tanto quanto se queira, mas a função
não excederá certos quê? Limites. Lacan vem afirmando isso desde o seminário 9 e com uma força de a gente não chega ao ponto zero. Ponto zero é morte. Freud disse isso desde o princípio, desde o além do princípio do prazer, quando se trata de trazer a psicanálise o princípio de nirvana. Como dizia o poeta, quem tem alma não tem calma. Mas a gente não significa que não vamos abaixar um pouco a velocidade da jogada, né? Então, a linguagem é feita assim. É algo que, por mais que vocês ampliem sua cifração, olha que bonito, nunca se chegará a liberar o que tem a ver com o sentido, porque a cifração está no lugar do sentido, porque ela está lá, nesse lugar. Então, por que estou insistindo com esta questão aqui? Olha, isso foi da página 38, é a aula 2 do seminário, e eu me encontro então que o cara vem afirmando umas coisas sobre isto, o Lacan, que me chamou muita atenção, que eu dizia, poxa, ele explicitou isso em algum momento, e vou colocar aqui. É uma citação um pouco mais larga, perdone-me, e já é a última citação, tá? Não vou citar mais nada, porque fica mais chato do que já pode ser. É, olha aqui, cara, sabe uma coisa? Eu pensava assim um dia, tipo, gente, a gente escuta esse cara e insulta a gente na cara dura, assim. Nesse seminário, por alguma causa, Lacan estava re bravo em várias sessões. Então ele começa as sessões dizendo, ah, não estou de humor para esse seminário, hoje não queria, tá, ah, mas estou aqui, eu estou recomeçando. E tá grosso em umas coisas. E em uma dessas, me parece, eh, eu faço o que posso, em todo caso, para impedi-lo, para impedir que vocês caiam no imaginário. Essa é a brincadeira. Tipo, vocês sempre estão indo para lá, gente. E o que que ele vai começar a afirmar? Não se deve compreender muito rapidamente, tal, como ele já falou mil vezes. O que eu esperava com todo este eu imagino, a propósito do sentido, é uma observação que discutirei. Essa é da primeira sessão, tá? É que o imaginário, de qualquer maneira que vocês tenham entendido, porque vocês imaginam compreender, o imaginário é uma dimensão, ou a dimensão do dito, ou dimensão, como queira ser a tradução, que, como sabem, escrevi tão importante quanto as outras. Novamente, não há prioridade real, simbólica, imaginário. São três, ou como mínimo três. Quero dizer, naquela que é ensinável porque concerne ao real que veicula o simbólico. Umbigo do sono, como que a gente captura esta questão, como a gente localiza que há uma tendência a este limite, ou a esse ponto, digamos, de real e tal. Por outro lado, não é veiculado senão pelo que constitui o simbólico, ou seja, aquilo sempre cifrado. Como lhes disse, temos de parar em algum lugar. Olha essa afirmação. É até mesmo o mais rapidamente possível. Olha que desgraçado. Assim. Não é para compreender muito rápido, mas acelera para capturar esse assunto o mais rápido possível em termos de este imaginário. Continuo. O imaginário é sempre uma intuição do que há para simbolizar. Lembra? Conjunto significante. A definição de estrutura do seminário 3, por exemplo. Um conjunto, vamos começar, a gente vai juntando coisas e ver precisamente o efeito que isto produz. Como acabo de dizer, algo para mastigar, para pensar, como se diz. É para dizer tudo, uma onda de gozo. Como acabo de dizer, algo para mastigar, algo para pensar. Então, o imaginário é sempre uma intuição do que há para simbolizar. É para dizer tudo uma onda de gozo. A instabilidade humana é mais variada do que se acredita, embora ela seja limitada por algo que reside no corpo humano. A saber, o que no atual estado de coisas ainda não está terminado,
que se possa chegar a outra coisa no estado atual de coisas, assegura o domínio do ópsis. Ópsis é o que é visível, o que é passível de ser visto. Esse domínio do ópsis, o que faz com tudo, que sempre haja intuição naquilo que parte do que? Parte do matemático. Então, vou fazer uma pausinha aí, por quê? O título do tempo lógico, lembrem-se que é um novo sofisma, ou seja, aquele modo que se a gente se apressa, a gente se induz ao erro. Lacan disse mil e uma vez sobre o imaginário, o engodo, quanto a figura do antropomorfismo é um engano, e assim sucessivamente. Mas ele tem uma função crucial em termos de o que estamos falando de constituir sujeito e da prática. Olhem que tudo isto vai derivar no novo Romeu, no novo Romeano. Isto que ele está tentando fazer uma definição um pouco do simbólico e imaginário, mais do imaginário primeiro, depois do simbólico, e depois três sessões vai começar a mexer com o real. Embora já faça algumas menções. Mas no final das contas vai acabar falando de, por exemplo, o Sol frente à Terra, por que que a gente se mantém assim? Pensem em termos humanos. O que que nos mantém em pé? Vamos dizer que todos estamos saudáveis. Então, a gente anda a duas pernas, então. Mas há elementos em termos da produção de subjetivo que, se isso se apaga, a gente cai. As grandes crises de vertigem histéricos dão conta disso perfeitamente. Então, não é um exemplo tão metaforizável hoje em dia. Já está na prática. Grandes produções de angústia que produzem grandes vertigens faz que as pessoas sentam que vão cair. E até algumas caem. Se não desmaiam, também caem. Então, por que toda essa volta? Talvez este ano lhes faça sentir o nó, disse Lacan. É a ocasião de dizer o nó da questão, a propósito do que eles chamam, falo dos matemáticos, e eu não sou, o lamento, o que eles chamam de espaço vetorial. Então, eu acho que é legal quando a gente vai fazendo a junção e dizemos, tipo, olha, eu acho que ele está produzindo uma máquina de trabalho, assim. Não fica tão solto assim. Agora a gente vai lendo e parece que está muito mais solto do que parece. É muito bonito ver se, como esta questão é, talvez, finalmente, algum de vocês deve ter ouvido vagamente falar sobre isso, para afirmar-lhes, em todo caso, que é verdadeiramente o último passo da matemática, a intuição filosófona, é um tipo de matemática de Grassmann que esqueci o nome. Eu tinha a tradução e perdi a tradução dessa expressão. Depois eu procuro para não ficar nisso. Aqui, então, Lacan vai um pouco mais para frente e vai dizer, gente, a gente precisa, então, o passo de uma lógica, de uma certa produção de geometria para outra geometria. Isso não vou me estender, isso a gente tem conversado bastante sobre, mas só para ler a citação. A geometria, finalmente, é a mais desajeitada da Terra, a que eles ensinaram na escola. Estou dizendo que ele está bravo esse dia. A que corta o espaço com serra. Vocês cortam o espaço em dois, então depois disso vocês cortam a sombra de um corte através de uma linha. E em seguida marcam um ponto. Bem, é engraçado que essa máquina geométrica tenha sido durante séculos o modelo da lógica. Em algum momento a gente falava como se chega a esta modalidade de geometria analítica que é então representada. E que se a gente pegar as operações corretas, a gente encontra operações que, em seu modo de graficar, se produzem um limite, ponto número um, que queria dizer, e que, curiosamente, sua graficação é um círculo. Isso passa, não lembro especificamente com que, mas com aquela operação que ele faz com o número imaginário, precisamente com o cogito cartesiano no seminário novo. Chega um ponto onde se faz uma sequência eh, e começa então a produzir-se então um circuito de repetição na numeração dos decimais. Impressionante o recurso que o cara pegou para tentar demonstrar isso. Não lembro certo o nome, caramba. É pegar um número imaginário e o número de ouro. Só que não sei se é o número de ouro ou é a graficação dos componentes de não sei que.
da sequência Fibonacci, bom, que acaba sendo, vai nos dar uma tendência que nunca chega a zero e assim sucessivamente. Mas o interessante é que no momento de graficá-lo, o que vai produzir também, pelos valores que se produzem também, uma certa circularidade, um certo limite na estrutura. Isso é, a meu parecer, impressionante. Bom, e vem aqui. Então, esta questão do espaço que estava mencionando. Por outra razão é que se chega a isso. Vamos trazer agora para a psicanálise Lacan de novo. Excepcionalmente, eu lhes diria, é que existem três dimensões do espaço habitado pelo ser falante. Essas três mansões, ou essas três menções do dito, tal como as escrevo, se chamam simbólico, imaginário e real. Não são exatamente as coordenadas cartesianas, olha que legal. Não é porque há três que vocês vão se equivocar. As coordenadas cartesianas correspondem à geometria antiga. É porque se trata de um espaço, o meu, tal como defino por essas três dimensões do dito, da fala. É um espaço cujos pontos são determinados de uma forma muito diferente. E é isso que eu tentei, como talvez isso estivesse além dos meus meios, talvez isso me deu a ideia para abandonar a coisa lógica anterior. É uma geometria cujos pontos, para aqueles que estavam aqui, espero no ano passado, cujos pontos são determinados pelo ajuste do que vocês podem se lembrar, é o que eu chamei de meus anéis de barbante. Os anéis de barbante, então, é cada circulinho correspondente ao novo Romeu. A palavra ajuste aqui tem um uso difícil. É mesmo. Por que que eu vou dizer esta questão dos anéis, que me parece que é muito mais do que importante trazer? A palavra ajuste, e neste caso aqui, vou mostrar meu novo Romeu, seria esta cruz. Literalmente, não posso mostrá-lo, obviamente, não posso, pois estaria imbuído na terceira dimensão, mas seria aqui. O ajuste se dá no que vamos chamar então de cruzamentos. Então, se quisermos pensar isto nos cruzamentos de uma forma mais topológica, menos intuitiva, vocês têm um novo Romeo assim de trabalho de casa, assim, que vocês usem para mexer? Tem alguma corda, uma coisa aí? Nesse exato momento, Sim, assim, eu também não pensei que ia mostrar, mas já vi que me embananei, então melhor eu vou mostrar. Então, eu tenta aí pensei que você. falando ia. Eu não tenho agora aqui. Tá, então bom. Lembre-se o que eu acabei de dizer. O exemplo da gravidade, para mim, é muito importante. O que que sustenta a coisa? Se o movimento para, gente, isso vai, cai tudo. Uma grande angústia, de alguma forma, Glauco nos mostrou com o esquema L como certas coisas que ficam quentes demais. A coisa para também e a coisa cai. E como é que se sustenta o novo Romeu? Então, se coloco aqui, vocês sabem que automaticamente o outro cai, e dependendo de como vocês cruzam, se dá. A fórmula é dois abaixo, dois acima, tá? É relativamente simples fazer um novo Romeu. Esperem, isso, um minuto. Então, temos um novo Romeu assim rapidinho e tudo isso. Mas por que que me interessa mostrar esta questão aqui? O que ele está dizendo de ajuste pode ser trabalhado como encadeamento ou como cruzamento. Eu prefiro, eu aprendi que seja cruzamentos. E os cruzamentos são, então, por exemplo, aqui, entre laranja e amarelo, vermelho e amarelo, laranja e vermelho, laranja e amarelo. Então, o que que é interessante disso aqui? Os cruzamentos seriam então chamados limites. Topologicamente falando, os cruzamentos também produzem regiões. Exatamente por isso, a gente pode falar de que há um imaginário, há um simbólico e um real, considerando que estou atribuindo para amarelo imaginário, para vermelho real e para laranja um simbólico. Isso sim é uma convenção, tá? Corresponde a uma regra da topologia,
corresponde a uma regra da topologia nodal, corresponde a um dos modos de prova da topologia nodal, que é a tricoloração ou a bicoloração do nó. Isso é uma prova de uma invariante, mas Lacan não usa isso neste sentido. É mais uma convenção mesmo, tá? Eu acho que ele esqueceu desse detalhe, mas as cores se usam também por fins didáticos, mas também por fins de provar propriedades invariantes de um nó, para mostrar que um nó não é, perdão, um nó não é igual a outro nó, certo? Então, regiões, limites, cruzamentos. Se vocês veem, eu estou juntando isso com a afirmação que fiz da carta roubada, se quiserem, de como é que se fala de superposição, de sobredeterminação, de outros modos de escrita, como passamos de um para outro, de um para outro e de um para outro. Se vocês veem, em esse passo de um modo aparentemente mais simples, passamos para um modo aparentemente mais complicado, a gente está explicando a teoria do recalque. Simplesmente se quer a teoria do recalque, isso não fica, não é uma coisa que diz, isso fica escondido em algum buraco da memória. A gente poderia dizer perfeitamente que o recalque pode ser perfeitamente uma ação agora ativa, não necessariamente passiva, de uma associação de elementos completamente diferentes. Não fica somente solto, como Freud propõe no ensaio do inconsciente. Lembre-se que dependendo da direção da representação ou do afeto, o que fica solto, ele vai tender a agarrar-se. Não somente solta o recalque, a junção que há entre representação em palavra e representação coisa. Isso é bem importante lembrá-lo, que isso não fica solto por condições imanentes, ou porque graças a Deus, ou talvez porque não, porque graças a Deus exatamente por isso. Tá? Então, cruzamentos, fronteiras, limites, limite da matemática, limite de uma tendência, ou, se você quer, topologicamente. Estou trazendo especificamente o exemplo do Novo Romeu pelo contexto do Seminário 21, tá? Isso é aplicável para algumas coisas em outro ponto, que é no Seminário 6, quando ele vai falar do grafo do desejo. E a citação é a seguinte: na página 69 da única versão que temos velha, antes da nova, chique, super maravilhosa, que ficou super bem pintada, que custa caro, da Zar. Na página 69 dessa sessão, se não me engano, é a sessão do. Bom, já digo o mês e o ano. Aqui. Em terceiro lugar, tentaremos colocá-las, fazê-las funcionar nas linhas. O que coisa? Os trajetos das cadeias, ditas respectivamente cadeia do sujeito e cadeia significante, tal como elas são aqui postas, repetidas, insistentes, perante nós sob as formas do nosso grafo. Há uma cadeia do enunciado, uma cadeia da enunciação, há um lado do outro, há um lado do sujeito. O lado do outro é o lado da cadeia, o lado do sujeito é, você supõe o outro lado, que já sabemos que estão em movimento, em contato e em constante retroalimentação, permita-me a palavra. É verão ao mesmo tempo para que pode servir isto, que não é senão a posição topológica dos elementos e das relações, sem as quais não há nenhum funcionamento possível do discurso, e como só a noção das estruturas que permitem esse funcionamento do discurso pode igualmente permitir dar um sentido a isto, que as duas cláusulas em questão podem ser afirmadas até um certo ponto. São verdadeiramente o conteúdo, como disse Freud, a realidade, o real Verdrang, o que é realmente recalcado. Novamente, superposição, produção de limite, encadeamento. Se a gente colocá-lo assim, somente no plano, a gente se complica, realmente. Então, também estamos vendo o quê? Fazer o giro, ter as três dimensões. É, acho, acho eu, também contribui a essa série de posições.
Bom, como vamos até aí? Porque agora eu vou começar a mostrar uma série de imagens. Não, vamos lá. Alguma pergunta, comentário que queiram ir colocando no meio? Acho que na hora que você partir para imagens, isso. Você tinha falado de um exemplo também, né? Vamos atrás disso. Isso. Beleza. Glauco, vou te pedir para me colocar Ah, é, como né? co-host, Peraí, peraí. por favor. Eu preciso mostrar. Opa, Opa. opa. Border quotation. To cross the border, to exceed the limit. Frontiers of knowledge. Exatamente. Bounds. Pronto? Já tá. Prontos? Eu acho muito. Olha a explicação, não sou eu que está falando, tá? Eu acho muito legal o que, o que o cara vai trazer aqui. Vou lá. Me avisem quando aparecer a tela, por favor. Tá formando. Formou. Por bom? Uhum. Me avisem se está passando o som, que é o mais importante neste caso. E até esse momento não tem som. Tá, perdone-me. Então você tem que Eu fazer o fiz. seguinte: acho que lá na hora de compartilhar, ele tem um comando adicional, Isso, né? De compartilhar o som. exatamente. Exatamente. Eu vou mutar meu microfone e vamos lá, então. Movimento no interior do qual? Movimento. Então, compreende por experiência. E aí vem uma discussão muito interessante, porque o que eu estou tentando descrever é o seguinte movimento. Movimento no interior do qual, ao tentar realizar um princípio, uma representação, uma ideia, eu produzo o seu contrário. Eu produzo algo que destrói o próprio princípio. E este processo, né, ele vai ser recuperado, né, ao tentar, por exemplo, atualizar o conceito, dar realidade ao conceito. Eu produzo um movimento que é um movimento contraditório a este mesmo conceito, como ele inicialmente foi pensado, como ele inicialmente aparecia em sua identidade. Então, essa identidade suposta ela é destruída pelo processo. E, ao ser destruída pelo processo, eu tenho um segundo movimento, que é um retorno a si. Eu retorno desse movimento, integrando o que parecia negar o conceito, né, em um outro patamar. Então, vejam que interessante. O que é um movimento dialético para o Hegel? Primeiro, o movimento é um processo, é uma processualidade. Uma processualidade através da qual eu realizo um conceito. Ao realizar o conceito, eu produzo, certo, algo que nega o conceito, só que, em um segundo movimento, eu integro aquilo que nega o conceito, recolocando o conceito em uma outra posição. Por isso, a gente poderia até dizer, de uma certa forma, o movimento dialético funciona, pode ser representado. Esperem aí. Então, olhem a primeira, guardem o primeiro grafinho que ele fez, tá? O primeiro grafo que o Vladimir colocou aí em, em cena. Olhem um dos grafos que a gente tem de Lacan. Isso. Este aqui. O movimento de retroação, o movimento da asserção, eh, como é? Asserção antecipada da certeza, ou asserção antecipada da verdade, né? Então, um primeiro movimento vai, volta. Então, se há uma tentativa de produzir, então, o problema é que quando eu vou falar, e isso é um princípio do nosso trabalho, para outros campos, se eu falo A é igual a A, eu estou produzindo o mesmo elemento em duas posições que se supõem só representacionalmente são diferentes. Para a psicanálise, quando eu falo A e A, só pelo fato de já haver feito tempo, pelo lugar que ocupa na cadeia, pelo momento que há no tempo, e assim sucessivamente falando,
aí eu estou produzindo dois elementos que são radicalmente diferentes. Mesmo que eu esteja tentando refinar o que eu entendi por um princípio de identidade inicial. Ou seja, automaticamente, isso que eu estou tentando dizer elimina, acaba, precisamente faz diferente aquilo que era primeiramente supostamente igual. Só pelo facto de eu começar a avançar com isso. Então, esse mateminha aqui é crucial para a gente pensar e que é um dos modos representacionais que a gente tem. Então, o EC1 puxando para EC2 e EC2 puxando para EC1, fazendo o primeiro bucle significante, o primeiro laço significante, que de fato é uma das palavras que Lacan usa, é o bucle. O bucle pode ser traduzido então também não só como um movimento em círculo, sino também como laço, como um enlaçar, certo? Então, olha para onde pode ir este circuito representacional, que é o que a segunda parte que queria mostrar. Então, por favor, me digam apenas aparecer a tela. Apareceu? Apareceu? Pelo Hegel, da seguinte maneira. Onde eu, ao tentar realizar um conceito, eu produzo uma negação que a sua forma é recuperada pelo conceito em um outro nível. E assim sucessivamente. Então eu vou aumentando o grau de complexidade do conceito, através da tentativa de efetivação do conceito na realidade. É o próprio conceito que produz esta sua autonegação. É o próprio conceito que produz este modelo de movimento, que é a sua autonegação. Então, ou seja, veja, o conceito aqui já é totalmente diferente do que nós entendemos por conceito, digamos, no interior do senso comum. Normalmente nós entendemos conceito como representação, né? Eu tenho um conceito de um objeto, eu subsumo um diverso da experiência sensitiva sobre a forma de um objeto. Então, por exemplo, eu tenho o conceito de árvore, né? O conceito de árvore é uma representação que submete o diverso de elementos no interior da experiência sob a forma genérica de árvore, né? Então tem uma relação de subsunção. O conceito subsume o objeto, ele submete o objeto. No caso do Hegel, o que nós temos? O processo, quando o conceito procura submeter o objeto de uma certa forma, o objeto nega o conceito. E esta negação vai ser integrada posteriormente pelo próprio conceito. O conceito é um movimento. Ele é este movimento. Ele é um tipo de movimento, que não por outra razão é exatamente a descrição que o Hegel dá do conceito de experiência. Só, Rafael, achei joia você colocar isso aí, né? Porque essa espiral, eu coloquei aqui eu vou estar sem a fórmula dela aqui agora, tá? Mas a fórmula da espiral, ela vai ser produzida a partir disso aqui, ó, tá? Então, só fazendo variar no tempo o, como é que eu lido com o X ali, eu vou produzindo uma espiral. Por que eu estou falando isso aí, né? Por ser tão frequente, né? Essa mesma fórmula modificada, claro, né? Ela vai nos levar ao toro. A fórmula do toro é diferente, tá? Ela é mais desgraçada. É, mas Porque é elas são, pensado mais. Aham. porque ela é duas, né? São duas referências, né? Isso, isso. Então, a fórmula do toro vai estar aqui, né? Nesse livro aqui, e daí não utilizando ainda coordenadas imaginárias. Aqui ele vai colocar a fórmula do toro só em XYZ, sem utilizar número imaginário. Ela fica bem cabeluda. Mas essa história, né, de como é que a gente lida, né, com esse conceito dialético, né, que o Safato está colocando aí, né? Puta, Uhum. isso nos acompanha há tanto tempo, né, cara? E a gente, eu acho que a gente podia, um dia, pensar nisso, como eu já
uma vez propus aqui, né, que a gente tava falando aqui, é que esse comportamento ele vem já lá do Jacobson. Você põe mensagem, código, e Aham, uhum, faz a dialética mensagem-código, né, e com aquele shifter do código para mensagem, que é isso que o Lacan usa na base do gráfico do desejo, inclusive. Né? Quer dizer, uhum, essa figura, a figura mais comum, né, que o Lacan usa, né, para falar, né, de significante e significado, que é essa aqui, uhum. Sim, sim. né, isso aqui vem do Jacobson, né, vem de onde está o significado do grande outro, você põe Uhum, mensagem, onde está código, você põe grande outro, e dali ele vai para frente. Agora, há uma circularidade aqui, ó, né? sim, sim. Essa circularidade que eu vou propor aqui, ó, essa circularidade ali, ó, é disso que a Uhum, gente está uhum. falando. E isso aqui é uma rosca no tempo. Claro, claro. É disso que a gente está falando. Quer dizer, a gente não escapa dessas coisas, né? Quer dizer, no gráfico de desejo, ele propõe o seguinte, né? Que essa circularidade se dá por baixo, né? No circuito infinito da demanda, né? E eventualmente, quando ela vai para cima, que ela usa o shifter, que é quando você tem um novo significado grande outro, né? Quer Uhum, dizer, ainda você tem né, desvios dessa espiral, né? Vamos dizer assim. Ou seja, a brincadeira com esse movimento circular em torno de um eixo orientado de tempo, vai dizer, o uhum. tempo é lógico, não é tempo lógico. Esse, assim, é tempo. Claro, claro. O que vai Claro. acontecer ali é que não é o mesmo lugar onde você volta. Ele muda no tempo. É por isso que eu acho Uhum. legal, né, que quando o Safato fala, ó, né, você está no patamar, na próxima vez que você passar, não é a mesma coisa. Já é diferente. Né? Precis... Você pode até estar no mesmo lugar, entre aspas, lógico, mas assim como você falou assim, A é igual a A. Né? O fato de eu dizer que A é igual a A e ter, neste momento, né, neste momento, né, nesta asserção, né, dois momentos em que eu cito A e A, né, põe uma conjunção aditiva ali para diferenciá-los, eu estou falando de duas posições diferentes. Daí vou dizer, com o mesmo valor. Uhum. Quero Uhum. garantir que elas tenham o mesmo valor, mas que são diferentes, são. Né? E Uhum. por aí a gente vai. Então, quando eu falo de valor, eu vou dizer, né, de alguma coisa, né, da sincronia. E quando estou dizendo das posições, eu estou falando da diacronia. E por aí Uhum. vai. Tá bom. Gente, vou colocando esse vídeo, vamos vendo junto. Eu tirei o som, mas é precisamente pensando em que há toda uma série representacional, seja al- quem tem quem tem trabalhado essas coisas comigo é uma das referências que eu tenho aqui. Fiquem de olho no menos um, por favor, que é muito importante localizar que esse menos um corresponde a que não há primeira volta, não há sujeito existente ainda. Tem que então haver um lugar de reconhecimento, um lugar de sujeito, precisamente para produzir algo fora do menos um. Então, a primeira volta inteira, a primeira volta completa da produção do corpo do touro, do circuito da demanda, como tal, em algum momento tem que ser alguém que grita e alguém que escuta. Então, alguém fica de fora, e fica de fora tanto o outro quanto o sujeito, até que não se dá aquele elemento ou aqueles elementos que faz que haja uma junção de laço, Zé, que exista reconhecimento. começa com mais um daí. Tá bom. Aham. Que é, de novo, mesmo agora, né, fazendo a reflexão para, transferindo para outra, né, outro esquema do grafo desejo. Uhum. É, é, enquanto, né, como é que começa? Começa com um pedaço de carne indo em direção a um sujeito, que Isso, foi essa primeira volta. isso, isso. Completou a primeira, inicio com o sujeito,
E daí a primeira, daí eu já não tenho, mas daí o grafo já se constitui, porque daí eu vou ter desejo. Antes disso, Uhum. tá tudo grudado no grafo, né? O segundo andar não Claro, existe. claro. É só lembrar Sim, dessas coisas, assim, né? Quer dizer, quando eu invoco que a gente faça essas relações entre os esquemas, é para dizer, a gente tem um, né, é uma coisa consistente. sim, sim, Não? sim. Uma Tal coisa qual, tal encontra a qual. outra. Uma coisa está falando da outra de diversas, né, de formas diferentes, né, mas a coisa toda para em pé. Claro. Quando a gente tá trabalhando com, por exemplo, esquema L, bom, aqui eu estou colocando então também em jogo como se dá essa questão da repetição. Se supõe que a primeira forma da repetição, ou uma das formas que temos para representá-la, é o esquema da mola, o circuito fonético da demanda, que vai produzir então o corpo do touro e tal, tudo isso. Isso está na mão. A gente pode colocá-lo na carta roubada precisamente com quando se produz memória e se produz lei. Então, digamos, há um esperado, há uma coisa que a gente diria, o paciente nos fala destas tais e quais coisas, começa então a ver se esta questão que é mais ou menos previsível em termos do seu sintoma, em termos do que se repete, em termos do que o paciente, digamos assim, sempre nos fala e sempre vai precisar que nos fale para a gente poder captar o que é captável, o que é imaginário, e nesse sentido, o que é representável, o que é simbólico e o que é da ordem do real aqui, incluindo o gozo, incluindo a modalidade de gozo nesse sofrimento, incluso caso há sofrimento nesse modo de gozo. Então, a gente tem como ver isso também no esquema L, quando a gente fica colado somente entre A e a linha. Um dos modos de a gente pensar A e a linha é precisamente o que acabamos de mencionar. Há um menos um, há esse lugar de menos um, alguém tem que dar essa primeira volta, digamos assim, alguém tem que reconhecer essa primeira volta, caso queiramos colocá-lo nesses termos, mas uma das grandes reflexões do esquema L é que a gente não fica só no engodo da relação imaginária, sino precisamente como é que atravessa este elemento do simbólico, através desta relação imaginária, produzindo aquilo que Glauco muito simpaticamente, eu desde então aderi, produz uma bordoada no sujeito, naquele indivíduo que vos fala, assim. Então, e só para terminar com isto aqui, deixa eu ver como é que eu passo aqui. Temos esta última animação, que é basicamente o touro do sujeito e o touro do outro. Se alguém queria saber como era que se produzia, então temos. Esse é um dos modos que há. Nesse canal de YouTube há várias formas de colocá-lo, tá? Vou colocá-lo aqui de novo, rapidinho. Considerando então que cada linha então seria um circuito da demanda, o movimento do touro seria esse movimento do touro do outro seria esse movimento que produz o touro do sujeito, que se vocês forem ver, ele se sustenta, se a gente quiser verlo gravitacionalmente, mais ou menos da mesma forma como o Sol sustenta a Terra. Não funcionou só colocar assim para lá, então pulamos depois para os três touros, digamos assim, que é a topologia nodal, a teoria dos nós, se a gente quiser colocá-lo. Mas está dito, eu não li a citação, mas se vocês precisarem, no seminário 21, Lacan afirma radicalmente, cada rodinha de barbante é um touro. Tem que ser tomado com as propriedades extrínsecas de um touro. Então, isso nos dá um trabalhão desgramado para a gente lembrar das propriedades intrínsecas e extrínsecas de um touro e para colocá-las então em movimento. Só para vocês tiverem noção, Lacan não faz esse exercício. Isso está como um campo de pesquisa para os que nos interessamos por isso aí, por enquanto. Bom, gente, sobre isso que queria organizar algumas coisas. Eu acho, como eu dizia para vocês, não é tão coincidencial assim. Vocês veem que há toda uma terminologia constante, não estou somente fazendo menção imaginária desses termos, estou também tentando colocá-los para trabalhar.
que indicam, assim. Não quero dizer que um não esteja complementando o outro e, ao certo, eu não tenho muito claro o que substitui um de outra coisa, tá? Isso eu vou deixá-lo eh, gravado, digamos assim. Há elementos que eu entendo que a gente deve largar, só que, ao certo, isto é uma afirmação de colegas que eu tenho escutado, tá? Eu nunca li isso em Lacan, eu não sei ao certo também como dar continuidade de um modo topológico para outro. Estou trabalhando nisso, a ver se há alguma forma, ou se não, alguma vez poder escrever. Gente, topologia tal e topologia tal não se cruzam. Embora o que eu tentei mostrar hoje é que limites, cruzamentos, tal, eles estão aí, amarrados às três dimensões, amarrados em espaços vetoriais, amarrados a uma intuição, amarrados a um uso e uma aplicação. Só para vocês fazerem uma ideia, para não esquecer, a palavra grafo deriva do grego gramma, que deriva da palavra letra, que se articula do lado do artus, que é uma articulação entre logos e foné, entre voz e palavra, entre natureza e conhecimento, entre physis e logos, e bom, por aí vai que essa fratura existe desde tempos imemoriáveis e a gente faz ciência de fato e produz psicanálise e conhecimento com essa fratura. Há pessoas que focaram no logos, outras pessoas que focaram na physis, e nós, como psicanalistas, estamos tipo analisando o que se faz com isso na produção de uma eficiência para, digamos assim, uma eficácia, perdão, uma eficiência também para, se se quer, diminuir ou tirar o sofrimento daquele que nos fala. Eu tenho um exemplo, mas eu não vou mexer com ele hoje, porque não acho que dá tempo. Mas vou. Espero tua fala, Glauco, e a próxima fala minha eu vou começar com um exemplo. Ou, se quiser, a gente discute o exemplo clínico como tal. Tem um caso que acho que junta um pouco essas coisas, assim, bem. Então, joia, é que a gente já está, né, no nosso limite de tempo. Hum. Gente, então, sugeridos, apontados aí, né, os elementos, né, que o Rafael colocou. Vou pedir, Rafael, depois, se tiver anotações também para compartilhar com a gente. Mas um monte. E, né, encontramos-nos de novo na semana que vem. Eu comentei no início, né, do encontro e só reafirmo. Vamos partir de agora para tentar planejar juntos, né, um segundo semestre. Vou convidar também os colegas que não estão aqui com a gente, né, mencionar isso, para a gente fazer uma espécie de um encontro, uma pauta para o semestre que vem, alguma coisa assim, em breve ainda, né, obviamente, né, dentro das 2 ou 3 próximas semanas, tá bom? Gente, Beleza. brigadão, um abraço. Depois, Falou. tchauzinho.